Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio de número 57 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos como convidado aqui, além de ser um excelente profissional, é um grande amigo. Um amigo de faculdade, um dos médicos mais inteligentes que eu conheço, em virtude da área que ele até atua, vai falar tudo, uma área que eu vou pedir para ele se apresentar. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo, doutor Luiz Otávio Madaloso, um grande neurocirurgião. Por favor. César, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Lisonjeado realmente e assim, muito contente por isso que você está desenvolvendo, muito contente por você, por esse objetivo que você está alcançando, por isso que você está realmente fazendo. Que muito bacana. Contente. Obrigado pelo teu tempo, Luiz. O tempo do médico é precioso, ele largou o consultório, eu sei que a agenda de cirurgia deles também às vezes não permite que o médico saia da rotina do dia a dia, você está aqui com a gente, obrigado. A gente tem que achar tempo para as coisas, né? E nós organizamos o nosso dia a dia, a nossa rotina, assim como a gente quer. Talvez esse seja um tema interessante para a gente conversar, os objetivos de cada um, como que a gente alcança os objetivos. Para aqueles que estão começando, né? Quais são os objetivos, aonde que eu quero chegar? Acho que isso é muito interessante a gente conversar, porque acho que todos nós passamos por isso, né? Nós atingimos diferentes objetivos na nossa vida, e às vezes esses objetivos vão mudando. E os objetivos que você quer alcançar com 50 anos, com 40 anos, com 25 anos, com 30 anos, são bem diferentes. Boa, meu amigo. Acho que isso é muito Meus amigos são muito top. Mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Bom, como você já falou... Fale um pouquinho, quem é o Luiz Otávio Madaloso? Bom, como você já falou, eu sou neurocirurgião. Eu me formei aqui na Universidade Federal do Paraná, junto com excelentes colegas meus. Turma de 94. Turma de 94, né? Uma turma de muitos expoentes, né? Nacionais, mundiais. Acho que a nossa turma ali realmente é uma turma diferenciada, né? Muitos de nós realmente tiveram uma exponência mundial aí. Isso aí. Quando eu me formei em 94, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, teve um congresso brasileiro de neurocirurgia em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E nesse congresso eu conheci um professor de Frankfurt, professor de neurocirurgia de Frankfurt. E eu estava apresentando alguns trabalhos lá e fui conversar com ele. O congresso durava 6 dias, eu apresentei um trabalho, depois vi que ele estava por lá, fui conversar com ele, ia apresentar um outro trabalho, convidei ele para ir ver a minha apresentação e no congresso fui conversando com ele. E depois, no último dia, eu perguntei como é que é para fazer residência na Alemanha, né? E ele perguntou, você quer fazer residência na Alemanha comigo? Eu quero. Eu nunca tinha ido para a Alemanha, ninguém na minha família tinha ido para a Europa até então. Sabe? As coisas eram muito mais longes do que são hoje. Né? E daí ele falou, então venha fazer a residência comigo. Eu falei, mas como é que faz? Eu posso trabalhar lá? O que eu preciso? Não, você pode. Daí, bom, então tá bom. Vou fazer a residência na Alemanha. Antes eu estava vendo aqui, estava visitando já alguns serviços aqui para ver aonde fazer a residência. César, como você sabe, meu pai também é neurocirurgião. Sim, né? Um abraço para o doutor Luiz Hernani. Isso aí. Olha, excelente, é uma pessoa muito carismática também. Isso, então se você quiser alguém para contar histórias, acho que ele é uma boa pessoa. Eu gosto muito do doutor Hernani. Tem muitas histórias para contar, né? De um tempo em que a medicina criava muitas histórias realmente. Eu não sei se você sabe, mas nossos pais eram amigos. Meu pai é falecido, né? Sim. Sim, né? Sim. Bacana. Eram amigos. Inclusive, o compadre dele era muito amigo do teu pai. Isso mesmo. Então, eu já estava visitando outros serviços em Porto Alegre, em Minas. E por que não Curitiba? Eu podia fazer a residência aqui em Curitiba. Meu pai é professor da universidade e tudo. Mas quando a gente fica junto do pai, né, você herda os amigos que talvez te protejam e os inimigos que vão te perseguir.
Entendi, interessante. Além disso, a neurocirurgia é uma especialidade que você precisa de muita personalidade. Tá? Você tem que tomar decisões próprias naquele momento, naquele segundo. Né? Então, você não pode perguntar para alguém. Né? Não é assim, não ligue para alguém e pergunte, vem aqui dar uma olhada e pergunte. Você tem que tomar essas decisões. E você tem que criar essa personalidade. Então, com isso, eu já estava procurando sair de Curitiba, não fazer aqui. Então, só vou fazer uma pausa aqui, porque você chamou aqui a atenção num ponto que eu acho muito interessante. Primeira escolha da especialidade, neurocirurgia, que é um grande desafio, né? Pelo menos todo jovem médico, ou na verdade aquele estudante que está iniciando os primeiros anos de medicina, será que um dia eu vou ser um neurocirurgião? Porque parece ser uma das áreas mais complexas da medicina. Sistema nervoso central, né? É extremamente complexo. E você encarou esse desafio, disse, não, eu vou ser neurocirurgião, e além disso, você disse assim, eu preciso dar uma moldada, vamos dizer assim, porque você já tem a formação meio que formada como personalidade, mas eu preciso tomar minhas próprias decisões. Sim. Eu preciso ir por uma região que eu possa ter uma certa independência de ter um julgamento do que é mais correto, do que não é. Sim, isso mesmo. Isso é muito bacana, hein? Olha que bacana essa tua formação pessoal e profissional. Isso. E assim, isso é bem interessante. Vou contando uma história para você ver como isso foi se desenvolvendo. Conta. E como isso é muito importante também. Então, assim, eu já estava procurando aonde eu iria fazer a minha residência. Né? E daí surgiu essa oportunidade de ir para a Alemanha. Eu agarrei essa oportunidade. Naquela época, sempre a Alemanha e os Estados Unidos sempre foram os expoentes na neurocirurgia mundial. Junto com tecnologia, quer dizer, a neurocirurgia está muito ligada à tecnologia. Né? Então, nossos brinquedos são caros. Né? Bem caros. São bem caros. Né? Então, sempre está ligado a muita tecnologia, e por isso a Alemanha e os Estados Unidos. Eu acabei daí indo para a Alemanha. Cheguei na Alemanha, lá em Frankfurt. Né? O chefe, esse professor, ele era chefe da neurocirurgia, da neurologia, da psiquiatria, da neuroradiologia. Então, ele era um empregado. Bem completo. Ele era um empregado da universidade, mas ele era como se fosse o dono disso tudo. Ele que cuidava e era o gestor de todas essas clínicas. Sabe? Então ele tinha realmente muito poder ali. Mas ele iria se aposentar alguns anos depois. Tá? Na Alemanha você se aposenta com 65, 70 anos. E eu cheguei lá, ele estava muito ativo e tudo, mas depois começou a seguir um passo para a aposentadoria dele. Quem estava lá junto com ele, que era a mão direita, o braço direito dele, era um argentino, o Rosenthal. Né? E, claro, como brasileiro, eu não sabia alemão. Eu fui aprendendo desde que ele falou, não, venha para cá, eu comecei a estudar alemão que nem louco. Né? Para tentar aprender alemão realmente. Né? E quando eu cheguei lá, me agarrei no Rosenthal, que falava espanhol, alemão, né, espanhol. Tal, alemão e espanhol, tal, que eu me entendia com ele. Né? Então, eu ia aprendendo com ele. Foi uma época bastante difícil. Nós tínhamos as visitas, né, começavam às 6 da manhã. Às 7 da manhã, nós tínhamos a reunião clínica, onde mostravam todos os casos que iam ser operados, os casos que estavam internados e tudo. E depois ia cada um para a sua enfermaria, para o centro cirúrgico, para a UTI, fazer o seu trabalho. Mas começávamos às 6 da manhã. No começo, eu não entendia nada. Não entendia o que estavam falando tudo. Era muito complicado, às vezes, ficar acordado mesmo assim. Imagina. O que eu fazia? Eu estudava medicina, eu estudava neurocirurgia, eu estudava alemão, e eu me ambientava naquele mundo novo. Né? Então, eu chegava em casa, às vezes, às 8 da noite, e assistia um pouco de televisão para tentar aprender alemão. Depois, estudava neurocirurgia em inglês. Né? E, assim, ia até meia-noite. De manhã, acordava e ia para a clínica de novo. Que fase, né? Uma fase difícil. Quando eu me agarrei nesse argentino, ele estava desenvolvendo um método de toracoscopia para a coluna.
Então, endoscopia para a coluna torácica. Ele e um americano estavam desenvolvendo isso conjuntamente, sempre se conversando, no mundo. Eram os primeiros centros que estavam se desenvolvendo isso no mundo. Esse tipo de acesso. Tá. E eu me grudei nele e fui junto com ele. Então, nós íamos, antes das 6 da manhã, nós íamos para patologia para treinar isso. E eu ficava ajudando ele em todas as cirurgias. Eram cirurgias que duravam 9 horas, às vezes. Tá? 12 horas. Então, nenhum dos alemães queria ajudar ele, porque ficava o dia inteiro ali, segurando alguma coisa, né, sem fazer muita coisa, segurando, ajudando alguma coisa nele na cirurgia. Pessoal, você que está nos ouvindo aí, tem muita gente leiga ou acadêmicos, ou até recém-formados. 9 horas de cirurgia é bastante coisa, sabe? Nós fazemos procedimentos que duram nem um terço. E eu confesso para você que o nível de foco, de atenção, é muito grande. Isso é um desgaste enorme. Você quer para os leigos entenderem como isso é desgastante, mesmo para os neurocirurgiões que estão acostumados a cirurgias longas, uma vez antes da cirurgia, na noite antes da cirurgia, eu acordei à noite de madrugada, cansado, com os braços doendo, porque eu estava dormindo, segurando as pinças que eu tinha que segurar para ele. Sabe? Então, estava sonhando com a cirurgia e segurando as pinças, acordei com dores nos braços. Porque depois que termina as 9 horas de cirurgia, você vai precisar de pelo menos mais umas 2 para diminuir o teu nível de adrenalina, que você libera muito hormônio, neurotransmissor, não é isso, professora? Você está muito concentrado. Você fica muito focado, você entra num flow que você tem que diminuir um pouco essa intensidade. Então, você acaba ficando aí 10, 12 horas acordada, não é isso? Isso. Até voltar no teu nível e depois no dia seguinte tem alemão, estudo. Isso mesmo. Mas continue, é uma história interessante, um grande desafio. Então, eu comecei e me juntei, fiquei grudado nele para aprender com ele. E ele era o melhor neurocirurgião ali, né, em crescimento, ele era o melhor neurocirurgião. Tinha muito para aprender com ele, ele. Mas ele, quando desenvolveu esse método, ele saiu e formou uma clínica própria dele. Ele foi para a medicina privada, saiu da universidade e continuou na medicina privada, montando uma clínica para ele, né, e desenvolvendo esse método e tudo. E nisso, os neurocirurgiões que estavam lá, eles começaram a brigar para ver quem ia ser o braço direito do chefe. Entendi. E eu estava começando, eu não tinha nada a ver com essa briga. E nenhum deles tinha realmente experiência. E eu vi que eu não ia realmente aproveitar isso ali. Tá? Mas eu estava lá muito protegido. Por quê? Quando começou ali, o chefe de Frankfurt, ele conhecia meu pai, porque ele esteve aqui, ele conheceu meu pai também. Né? Antes não, mas ele conheceu meu pai também. Sabia que meu pai também era professor universitário. Quando eu fui para lá, logo no começo teve um congresso mundial e um congresso europeu de neurocirurgia. Meu pai foi para esses 2 congressos e depois foi visitar a clínica também. E eu acabei ficando conhecido como filho de um professor lá. Entendi. Tá? Ou seja, eles valorizam muito isso. Valorizam muito isso. Tá? O servir na área acadêmica. Sim, sim. O professor é muito valorizado na Alemanha. Muito valorizado. Muito valorizado. Realmente muito valorizado. Tanto é valorizado que até um tempo atrás o título de professor passava a ser o teu nome, passava a ser parte do teu nome. Os teus documentos mudavam. Você podia até mudar os documentos. Eles mudavam. É o reconhecimento do título de professor, né? Porque é uma servidão, você está servindo, você está ensinando. Isso. Então, era professor... Já é uma grande diferença, né? Eu pedi aqui... num papo inicial que nós tivemos aqui, para ele falar um pouquinho das diferenças da Alemanha com o Brasil em termos de formação médica, de estudo. Essa é uma das primeiras grandes, o reconhecimento. Isso, não, realmente esse reconhecimento é muito grande, muito grande. É muito diferente você ser professor e você não ter. A titulação na Alemanha é muito respeitada, realmente. Sabe? Bacana. E então daí começou um pouco dessa disputa e eu vi ali, não tem nada que eu vá ganhar aqui. E como o meu pai também era conhecido nessa clínica, eu estava um pouquinho protegido ali, sabe?
Mas eu tinha um contrato de 6 anos lá. Eu ganhava como todos os alemães lá. Então, eu estava seguro que eu ia fazer toda a minha formação lá. Mas depois de 2 anos, eu falei, olha, eu não vou me desenvolver aqui. Eles estão começando a brigar entre si, eles querem seguir, e eu estou um passo antes disso, então não vai ser para mim, e eu não vou me desenvolver aqui. E comecei a procurar outras clínicas para eu mudar. É muito comum isso na Alemanha. Você começa a residência em um lugar, depois muda para outro, é muito comum. E eu acabei daí indo para Mainz. Mainz era o centro da neuroendoscopia mundial, um centro de cirurgia minimamente invasiva no mundo inteiro, reconhecido no mundo inteiro. Era Mainz, que é ao lado de Frankfurt, por acaso. Tá? Bacana. E eu fui conversar não tinha nenhuma vaga de residência livre, e eu fui conversar com o professor lá, marquei um horário com ele, eu gostaria de conversar com o senhor, fui lá e conversar com ele. Olha, eu estou em Frankfurt, está acontecendo isso, eu estou procurando outras coisas, eu quero fazer outras coisas, quero me desenvolver, e eu gostaria de vir para a sua clínica. Né? E ele falou assim, olha, eu não tenho nenhum lugar agora. Os meus empregos, né, os meus salários estão todos dados. Eu não tenho como te admitir agora. Eu disse, não, mas e se eu fizer plantões? Né, se eu receber só os plantões? Não, daí você pode vir. Mas com os plantões eu podia me manter lá. E eu decidi fazer isso. Né? Eu larguei Frankfurt, onde eu tinha 6 anos de contrato com salário e tudo, e fui para Mainz, onde era uma incógnita, porque eu ia receber os meus plantões, simplesmente. Com isso, eu tentava me sustentar, Entendi. mas eu estava num centro mundial de endoscopia. Ou seja, você tomou um risco aí, você arriscou. Tomei o risco. Quando eu digo que os empreendedores já têm isso, os médicos já têm isso no DNA deles, às vezes as pessoas me questionam, como assim? Não entendi nada disso, César. O médico é um empreendedor, isso é um empreendedorismo. É isso aí. Você inovou, você acreditou, você tomou risco. Isso, e daí foi para Mainz. E foi para Mainz. E chegou em Mainz, isso, assim, isso foi realmente um divisor. Um divisor de águas, porque eu fui para uma clínica em que eu formei e criei todo o diferencial e uma maneira de pensar diferente na neurocirurgia. Entendi. Sabe? Luiz, aqui nós gostamos de fazer um ping-pong. Falamos um pouquinho da tua formação como neurocirurgião, mas agora eu quero saber um pouquinho, antes de entrar no curso de medicina. Tá? Eu sei que você foi um dos primeiros colocados, né, de uma das universidades aqui de Curitiba. Como que era a tua rotina? Me conte, você sempre gostou de estudar ou não? Olha, isso é também uma coisa engraçada, né? Eu nunca fui muito estudioso, nunca fui um mau aluno, mas também não era assim o melhor aluno de todos, né? Mas eu era um bom aluno. Eu gostava muito de física, muito de matemática e menos de biologia. Talvez essa seja uma das razões das afinidades que nós criamos no nosso grupo, né? É um grupo pequeno de 6, 7 colegas, né? Hoje praticamente irmãos ali que a gente tem, até um grupo do WhatsApp, né, Luiz? Isso. E que a gente observa que tem muitas afinidades. Uma delas é essa, né? Tá num ponto de equilíbrio, não é isso? Isso mesmo. A gente tem um ponto de equilíbrio realmente, né? Uma das coisas que eu me lembro que quando talvez quando tenha passado no vestibular ou quando alguma vez que eu fui bem em alguma prova, que alguém me falou assim, ou meu pai me falou isso, falou, olha, eu fico muito orgulhoso de você ter ido bem, mas mais orgulhoso eu fico de você ser uma pessoa normal, uma pessoa que socializa, uma pessoa que sadia e que tem uma boa performance na escola, na tua vida profissional. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Você ter esse equilíbrio. Né? Isso é uma coisa que assim, muitas escolas, em lugares do mundo, escutei muitas vezes isso, falei assim, não é tão importante você aprender, é muito mais importante você criar um indivíduo para a sociedade, um indivíduo que seja sociável, que possa realmente conviver com todos. Né? Que bacana. E que também isso faz parte, né, da nossa formação, são as soft skills, aí que você vai
colocando essas questões sociais, essas questões da formação do teu caráter, da proximidade com as pessoas. E sabe que eu li um negócio esses dias que eu achei muito interessante, que é a servidão, servir. Uhum. Né? Quanto mais a gente serve, mais a gente recebe. Eu acho que na medicina a gente tem muito isso, né? Muita servidão. Isso, assim, é uma coisa que a gente discute muito isso, né? O que você vai fazer na medicina, né? Se você vai fazer um assistencialismo, se você vai realmente trabalhar como médico ali, ou se você vai fazer alguma outra função, às vezes dentro da medicina, mas... Conta para nós como é que é. Depois você terminou a tua formação? Sim. Você ficou um tempo lá como médico, né? Eu fiz a minha residência lá. Eu fiz o meu doutorado lá. Tá. E eu fiquei depois como já especialista em neurocirurgia. Continuei em Mainz. Na primeira vez que eu fiquei lá, eu fiquei 10 anos. Tá. Então, 6 anos são a residência de neurocirurgia na Alemanha. E daí eu fiquei mais 4 anos lá como especialista, trabalhando na Universidade de Mainz e também fazendo a minha tese de doutorado lá. Maravilha, que bacana. Agora, como é que é ser médico lá? Qual que é a sensação que você tem como um médico que vem de outro país? Como é que você vê isso? Por exemplo, os jovens médicos, os novos médicos estão se formando e ir para um outro país e, de repente, poder ouvir do doutor Luiz Otávio a percepção que ele teve. Sim. Num país diferente, como médico. Bom, não como um estudante, como médico, como exercendo médico. Atividade médica. Isso. Então, veja, assim, a gente coloca os Estados Unidos, a Alemanha... Grandes centros. Grandes centros, a França, né? Mas são bem diferentes, na verdade. Tá. Né? Então, a rotina médica nos Estados Unidos é muito diferente, a vida do médico nos Estados Unidos é muito diferente da vida do médico na Alemanha. Tá? A Alemanha, o médico ele tem um emprego normalmente, né? E ele trabalha as suas horas e ele está muito em equipe, trabalha muito em equipe lá. Tá? É um pouco diferente daqui. Aqui você toma mais a tua profissão, você toma as rédeas da tua vida aqui. Né? Lá você trabalha numa equipe e essa equipe tem esses afazeres, esses objetivos, mas você está numa equipe. Tá? E qual que é o grande desafio do médico lá? Tem alguma grande dificuldade, a questão salarial, de compromisso com carga horária, compromisso por entrega de pesquisas? Qual que é o desafio? Bom, na Alemanha você tem um emprego, você pode ganhar esse emprego, você pode perder esse emprego. Tá. Né? Mesmo como chefe também de uma clínica, você também. Ou seja, sempre tem a cobrança de resultados, a cobrança financeira do chefe da clínica, do administrador do hospital, do administrador da universidade. Produção do número de cirurgias que você vai realizar. Isso mesmo. Ou seja, não tem estabilidade. Não tem. Tem um pouco, mas não realmente. Você pode ser também mandado embora, você pode também, isso pode. Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas pode sim. De uma maneira geral, você que conversou, teve contato assim dentro de um time de médicos, você acredita que os médicos são felizes lá? Por exercer a atividade que eles exercem, assim, de uma maneira bem macro, sabe? Se César, olha, é um grande desafio ser médico lá, porque tem um índice de depressão muito alto entre os médicos, por ter essa carga de exigência. Em relação ao Brasil, você acha que... Eu acredito que sim, porque você voltou, né, para o Brasil. Depois eu quero saber qual que foi o motivo que você voltou, que até hoje eu não sei. Eu estava muito bem na Alemanha. Acredito. Eu estava muito inserido na Alemanha, eu me sinto muito bem lá, tanto quanto aqui. Tá. Sabe? Eu acho que, bom, respondendo agora já essa pergunta, eu voltei da Alemanha a primeira vez para ver como era aqui. Porque eu saí daqui estudante, eu nunca trabalhei aqui realmente. Entendi. Então eu sempre tive a curiosidade de trabalhar aqui. Então eu vim para cá para ver como era a medicina aqui. E eu casei lá, né? Quer dizer, a minha esposa é alemã. Tá? E quando eu vim para cá, eu falei, olha, vamos para o Brasil. A gente ficamos lá 3 anos. Depois de 3 anos, a gente sai para jantar e a gente decide se fica
ou se volta para a Alemanha. Você é um tremendo de um empreendedor, hein? Todos os princípios que eu gosto da área do empreendedorismo é isso que você está aplicando aí. Não deu, para, retoma, erra rápido, conserta rápido. Porque assim, antes de 3 anos são só dificuldades. Tá. São só dificuldades, né? E depois é que você pode realmente avaliar se você está gostando, se vale ou não. Né? Assim como eu fui para a Alemanha, e no começo era só tudo ruim, né? E ninguém fazia nenhuma propaganda no Brasil, depois de 4 anos lá era tudo bom e todo mundo fazia propaganda para voltar. Ou seja, desista quando você estiver em alta, não em baixa. Você só pode... Porque aí você tem condições de dizer o que funciona e o que não funciona. É isso mesmo. Né? Isso precisa de um tempo. Sim. Você não pode decidir nas primeiras dificuldades que você tiver, desistir. Né? Então você realmente tem que colocar para ver se isso é bom ou não para você. Muito bom. Mas depois de 3 anos, a gente já estava tão ambientado aqui, e minha esposa gostava tanto do Brasil, que ela falou, não, a gente vai ficar aqui. E depois, daí, em 2016, 2017, eu fui mais uma vez para a Alemanha, e daí minha esposa já não queria mais ir para lá, ela não queria morar lá. Que bacana. Então a gente foi realmente de uma maneira temporária para lá, mas ela já falou assim, a gente vai e a gente volta. Ou seja, ela foi uma grande decisora, tomou a decisão de vamos ficar no Brasil. Vamos ficar no Brasil. Né? Mas para mim, eu acho que a minha personalidade, ela é mais para a medicina brasileira. Tomar a tua profissão nas rédeas, você ser mais autônomo, sabe? Então, isso é mais brasileiro. Na Alemanha, o médico ele é mais um empregado, ele tem um serviço, sabe? Então, você tem que fazer esse serviço. Tá? E você está ali, você tem as suas 8 horas, suas 10 horas, teu plantão, né? Mas você está dentro desse serviço. Então, você vai fazer isso. Você não tem tanta autonomia para mudar isso ou aquilo. Sabe? Entendi. Então, é isso que está. Então, eu acho que se o médico é feliz na Alemanha ou feliz aqui, depende muito da personalidade de cada um. Então, não dá para dizer. Ficou muito claro. Né? Então, tem pessoas que vão se dar muito bem na Alemanha e que vão ficar muito felizes lá, porque a personalidade... Assim, não é ser acomodado nem nada, não. Não, é personalidade. É uma personalidade. Ou ter uma segurança, você tem uma segurança muito grande, né? Porque você tem o teu salário fixo depois do mês, no final do mês. Aqui não, nós sabemos como é. Né? Então, você não tem, é um estresse sempre, né? Porque você tem que saber o quanto que você vai ganhar esse mês, você não sabe. A hora que você conseguir o dinheiro para pagar as contas, você, ufa, esse mês já tenho. Né? Entendi. Então, isso é complicado. E lá não, lá você tem uma segurança. Mas você também tem uma monotonia. Né? Então, a segurança vem junto com a monotonia, talvez. Uns vão achar isso muito bom, outros já não vão gostar. É isso mesmo. Eu poderia me acostumar nos 2 lugares, mas eu acho que eu prefiro aqui também. Sabe? Ter as rédeas comigo. Entendi. Eu vou falar aqui de um assunto até um pouco contraditório para alguns, você tocou numa questão financeira do médico. E algo que realmente eu tenho pensado bastante nessa questão da receita variável do médico, que muitos médicos não fazem esse provisionamento da receita para cobrir os custos fixos que ele tem. E às vezes, mesmo fazendo esse provisionamento, às vezes não é o suficiente em virtude do alto padrão de vida que o colega, principalmente o recém-formado, quer ter, que no começo realmente é difícil você equilibrar a receita com gasto, porque a gente se forma e quer ter carro importado, quer comprar apartamento. Me corrija se estiver falando coisa que não é verdade aqui, porque você é médico, só compartilhar. E hoje, veja, nós temos aqui um profissional que tem quase 30 anos de formado, porque nós somos formados em 94, e que realmente, hoje, ele chegou a essa conclusão que o perfil dele é aceitar risco, e aceitar risco também em termos de receita variável. Sim. Né? Que é uma preocupação que todos os médicos têm, né? Sim, é um estresse que você tem sempre. É um sempre. estresse que nós temos, né? Não importa qual especialidade, não importa o nível social que você tenha, é algo que preocupa o médico, né? Sim, muito preocupante, né? Todos os profissionais liberais. Mas nós estamos forjados, preparados para esse tipo de situação.
mais um pilar do empreendedorismo médico, que eu chamo. Isso mesmo. Estar preparado para as variáveis de receitas, né? Isso mesmo. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Na tua vida e tudo a como gerenciar essas coisas. Gerenciar. Né? Gestão financeira. Isso mesmo. Luiz, sensacional. Agora eu quero saber um pouquinho mais do você, sabe? Do médico por trás do jaleco, tá? Eu sei que você gosta de atividade esportiva. Sim, gosto bastante. Conte para nós hoje qual que é o teu hobby. Olha, bom, primeiro, assim, eu sou médico, tá? Cuido tanto da parte cerebral, dos tumores cerebrais, da parte vascular, como da coluna. Tá. E na coluna, a gente lida com dor muito tempo. Tá. Agora, em 2016, 2017, que eu estive na Alemanha, eu estive numa cidade que são só clínicas, que é uma cidade hospitalar, sabe? E muitos, a maioria da população lá, são aposentados, se aposentam e vão para lá, para essa cidade. Qual cidade? Bad Pyrmont. Que bacana. Então, uma cidade 60, 65 mais a cidade. Muito senior assim. living. Sim. É uma cidade voltada à terceira idade. Voltada à terceira idade. Então, uma estação de águas também. Sabe? E antes eram clínicas de reabilitação lá. Tá. Depois diminuiu um pouco, essas clínicas diminuíram um pouco, mas mesmo assim agora ainda é muito assim. Sabe? Continua sendo uma cidade onde a faixa etária é bem mais alta. Tá. Então, os pacientes que nós operávamos lá, assim, 80 já era mocinho já, sabe? Porque era 86, 90 às vezes, sabe? Então, assim, realmente era uma faixa etária bem mais alta. Tá. E a gente aprende, mas aqui no Brasil também, né? Quer dizer, a população está ficando mais idosa. Né? E a gente está cuidando desses pacientes também. Né? E a gente vê que a gente envelhece como a gente quer. Né? O quanto a idade não é mais o fator para dizer se você está velho ou não. Né? É isso mesmo. Você vê pessoas com 75 anos, jovens, né? Você vê pessoas que entram no consultório e dizem: doutor, eu já estou com 55 anos. Como assim? E não aparenta, né? Não, mas assim, eu já estou com 55 anos. Como assim já estou com 55 anos? 55 anos está pulando aí ainda, né? Isso mesmo. Né? Então, assim, você pode escolher como você vai envelhecer. E isso é muito importante. Sabendo disso, né, eu sempre digo, quando a gente é jovem, quando a gente tem 20 anos, quando a gente tem 30 anos, a gente não precisa fazer esporte. Porque a nossa musculatura está sempre forte. A gente está sempre bem. Né? Não tem muito problema. Mas depois, se a gente não fizer um esporte, a gente vai começar a definhar. E se você estiver fraco, daí vai ser muito tarde para começar a fazer alguma coisa. Então, se você esperar ter 70 anos para você começar a fazer uma atividade física, você já vai ter uma atrofia muito grande da musculatura. Então, você precisa começar a fazer isso antes. Tá? Então, 50 anos, no máximo 60 anos, é a hora que você tem que se tornar um esportista. Eu acredito nisso também. Isso faz parte do teu dia a dia. Não tem como deixar de ser. Porque senão você vai pagar o preço muito rápido. Com as atrofias musculares, né? Isso mesmo, porque você enfraquece muito rápido. E você tem muito pouca reserva, César. Eu sei. Né? Então, e cada vez menos, né? Com a idade, você tem muito pouca reserva. Né? Um adolescente, um jovem, 20 anos, tem uma gripe e não dá nem dá bola. Com 70 anos, tem uma gripe, fica 2 semanas na cama. Exatamente. Tá? No Covid agora, algumas pessoas tiveram Covid e ficaram bem do pulmão, mas ficaram 2, 3 semanas afastados, não fizeram exercício físico, ou nem tiveram Covid, só ficaram em casa. Tá? Isso mesmo. E o que aconteceu? Atrofia muscular. Além das doenças decorrentes da atividade profissional, da pessoa muito tempo em computador, muito tempo com o celular, provocando cervicalgia, que é dor na coluna cervical, não é isso? Você já ouviu falar do text neck? Não. Explique para nós. Interessante. O que é isso? É o pescoço do digitador, o pescoço do celular. Que bacana. E como é que se chama? Text neck. Text. De texto? De texto. Que bacana. Então, isso a gente não está vendo agora ainda, mas nós vamos ver daqui a pouco.
Sim. Né, as consequências disso. Porque a coluna cervical, ela tem a lordose, nós temos essa barriga na coluna cervical, e a nossa coluna cervical foi feita para nós olharmos para o horizonte, e não para ficar olhando para baixo. Nós ficamos no celular, no tablet, né, no computador aqui na mesa. Né, então, sempre olhando para baixo. Um dia a conta chega, ou seja, com a idade, né? Um dia a conta chega. Mas perfeito. Mas eu quero saber, então, o que o Dr. Luiz faz de hobby para prevenir tudo isso? Então, não fuja da pergunta. Eu comecei realmente a cuidar mais também de mim mesmo. Né? Bacana. Não só dizer para os pacientes, mas cuidar de mim mesmo. E o meu filho, ele começou, quando ele tinha 8 anos, ele começou a fazer esgrima. Ninguém conhecia esgrima lá em casa. Ninguém. E ele foi numa colônia de férias e tudo, e falou assim, eu gostei daquele negócio de espadas. É uma brincadeira, ao mesmo tempo, uma provocação de... Eu achei que era coisa de piar. Tá. E deixei tudo. Depois de 1 ano, ele falou assim, eu queria fazer aquilo lá. Eu falei, mas de novo, ele não esqueceu ainda? Então tá bom, vamos ver como é que é. Tá. E daí colocamos ele numa aula de esgrima. E é um esporte muito interessante, César, muito interessante. Eu acredito, mexe com várias estruturas musculares, além da questão mental, não é isso? Isso. Então, eles dizem que é o xadrez, é um xadrez. É o xadrez. E realmente, porque Você estuda os movimentos, né? Você estuda os movimentos. Para você jogar, você tem que fintar o teu adversário. Os dois estão à mesma distância. Né? Os dois podem ser tocados. Como é que você vai tocar ele sem ele te tocar? Você tem que fintar, você tem que enganar ele. Entendi. Assim como no xadrez. Você faz, está indo para um lado e vai para o outro. Sabe que me deu vontade de aprender esse negócio agora, hein? É muito interessante. Porque é muita estratégia, né? Muita Às estratégia. vezes a melhor defesa é o ataque. Muito. Às vezes é melhor não atacar para você se posicionar. Isso mesmo, isso mesmo. Você acha que isso te ajudou nas suas atividades do dia a dia também? A esgrima, assim, no teu racional, na maneira de lidar com as pessoas? Bom, eu sou iniciante ainda. Eu sou um iniciante ainda. Mas sempre tem um começo, estamos iniciando. Mas você acha que existe aí um... Sim, eu acho que ajuda bastante. Ajuda, Ajuda sim. Porque realmente você começa a entender algumas coisas, a pensar de uma maneira diferente, sabe? Então, realmente, isso ajuda. Que bacana. É muito interessante. Então, você faz esgrima hoje? Eu faço esgrima. E assim, até para pessoas que estejam vendo, dizer, não, porque não é acessível. Não é acessível, sim. E Curitiba é um centro de esgrima do Brasil, sabe? Então, tem algumas capitais, mas Curitiba é um dos centros. Talvez seja o melhor centro de espadistas do Brasil, seja Curitiba. Que bacana. Sabe? Não sabia disso também. E tem até na prefeitura, de graça, né? Tem espada, tem esgrima também, na Praça do Atlético. Olha aí, fica a dica, hein, pessoal? É um esporte muito interessante. É um esporte indicado, inclusive aqui pelo neurocirurgião, Dr. Luiz, de fácil acesso. Acesso. Não existe desculpa, porque não é um esporte inacessível do ponto de vista financeiro, é isso? Não, isso mesmo. Isso mesmo. Você pode ir lá. Existe um incentivo da própria prefeitura. Isso mesmo. E também, César, para cadeirantes. Que bacana, hein? Também é muito forte a esgrima para cadeirantes aqui em Curitiba, sabe? Bacana. Então, é muito interessante, é um esporte realmente muito interessante. Então, hoje a gente fala muito nessa questão da integração dos esportes, né? Com as pessoas. Legal, entre os cadeirantes também. Entre os cadeirantes também. Então, é um esporte muito interessante. Eu realmente estou bastante contente de ter começado isso, estar fazendo isso. E, assim, me encontrei, até agora pelo menos me encontrei nesse esporte. Que bacana. Bastante gratificante. Bastante gratificante. Muito legal. Você gosta de leitura fora da medicina? Gosto. Sem assuntos? Eu gosto, mas eu normalmente, no meu tempo livre, para relaxar. E o que você lê? Você consegue nos dar uma dica de um livro? Pois é, eu leio assim, bastante variado. Às vezes eu leio livros de autoajuda, muitas vezes, romances, policiais, né? Às vezes história também, bastante, sabe? Então eu gosto bastante de história também. Nos indica um livro. Antes eu vou tomar uma água aqui. Toma uma aguinha aí, por favor. Assim, tipo um bate-volta. Pensa e diga. O livro que, assim, eu acho que tem vários livros que eu indiquei, e sempre o último que eu tinha lido, eu gostei muito e daí indiquei, sabe?
Mas acho que um livro que marcou, vocês vão dar risada porque é uma coisa boba, mas é quando você leu. Você às vezes lembra, esse livro eu li quando eu estava naquelas férias, esse livro eu li quando eu estava naquele momento da minha vida. É né? que nem o vinho, né? A gente Pode toma um ser, vinho e isso mesmo. remete a lembranças de situações onde nós já degustamos antes. Isso aí. Um livro, ou alguns livros que eu realmente guardo na lembrança, é o Harry Potter. Sensacional. Por quê? Porque eu li com a minha esposa na primeira gravidez, nossa primeira filha. Então ela estava grávida e tudo, e nós deitávamos à noite e eu lia para ela. Então isso ficou marcado, sabe? Ficou marcado. Além de ser uma série muito, muito legal, realmente. Que bacana, Luiz. Parabéns, isso mesmo. E os filhos gostam do Harry Potter ou não? Eles gostam. Gostaram, É, gostam sim. Me indica você gosta de filme? Sim, Seriado, também. série? Nos indique também. uma. Nossa, nós vemos tantos, né? Mas eu gosto muito de séries de história. Tá. Sabe? Eu gosto bastante de séries de história. Agora, qual que eu vi por último? Realmente, eu não vou me lembrar qual eu vi por último agora e que me marcou. Uma série que eu gostava muito é o Monk. Monk. Eu gosto, talvez, por me espelhar nele. Assim, na neurocirurgia você precisa ser detalhista. Muito detalhista. Né? E o detalhismo começa desde o começo. Quando eu falei que quando eu fui para Mais, isso marcou muito a minha vida, a minha formação, também nisso, sabe? O Mais era um centro de cirurgia minimamente invasiva, e uma das coisas que o chefe, o professor de Mais, falava e palestrava no mundo inteiro é que os acessos eram acessos de alfaiates, feitos para cada paciente. Tá? Então, ele começava desde o posicionamento do paciente, porque quando nós posicionamos, por exemplo, a cabeça de um paciente, se a gente vira um pouco mais, se a gente deixa ela mais reta, vai influenciar o ângulo de visão que nós vamos ter daquela estrutura profunda lá no cérebro. Então, isso já influencia muito na cirurgia. Então, aquele acesso que qualquer um faz e depois chega o chefe e daí só faz o ponto principal da cirurgia, isso acaba com essa cirurgia individualizada. Tá? Então, a nossa cirurgia, desde o começo, quem faz, quem prepara, quem posiciona o paciente sou eu. Entendi. Quem corta o cabelo, do que precisa cortar, se precisa cortar, sou eu. Porque nesse tempo todo eu estou vendo, eu estou imaginando, eu estou idealizando a cirurgia que eu vou fazer. E daí, quando eu faço o acesso, eu caio exatamente com aquele ângulo de visão que eu quero ter. E com isso a gente consegue fazer acessos muito menos invasivos. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o acesso habitual, né, da neurocirurgia para a maioria das malformações vasculares, aneurismas, alguns tumores, né, um acesso muito comum na neurocirurgia é um acesso pterional. Esse acesso é feito através de uma incisão que vai daqui até aqui. Tá? E descolado todo a musculatura e a pele aqui, tirado o osso, né, um retalho grande do osso, para daí você ter uma abordagem ampla do cérebro e das estruturas ali. Por quê? Porque daí você pode entrar de qualquer lado ali. Tá? Esse é um acesso habitual. Como que a gente faz isso? Como é que eu faço isso? Muitas vezes esse acesso não é necessário e a gente consegue fazer um acesso só na sobrancelha aqui. Uma mini incisão e uma mini craniotomia, uma mini abertura do osso, e através dessa mini abertura você cai exatamente onde você quer. Mas como que a gente consegue fazer isso? Individualizando, pensando desde o começo, imaginando desde o começo qual o ângulo que você quer entrar, que você precisa entrar. Isso é possível porque a gente tem uma tecnologia hoje que não tinha antigamente. Quando você fazia esse acesso, ainda é feito na maioria das clínicas, né? Quer dizer, na maioria dos serviços ainda é feito esse acesso maior,
Mas quando foi idealizado, o que a gente tinha era uma tomografia para saber qual o tipo de tumor é ou não. Você sabia onde o tumor estava. Hoje, com a ressonância, com as ressonâncias de maior definição, você sabe se o tumor está em cima do nervo óptico, está embaixo do nervo óptico, está do lado de uma estrutura, ou está do outro lado de uma estrutura, se deslocou para cima, se deslocou para baixo. Então, você tem todas essas informações antes de entrar no paciente, antes de abordar o paciente. Ou seja, o sucesso começa pelo início, né? Pela preparação, pelo início. Pela preparação, pelo estudo, né? Pela programação da cirurgia. Eu acredito muito nisso também. Né? Existe um ditado na medicina, principalmente na área cirúrgica, que não existem atalhos. Você constrói um passo atrás do outro. E para você ter o sucesso no passo final, os passos anteriores, você participou deles. Não é isso, Luiz? Isso mesmo. Sabe, tem até algumas coisas que... normalmente os anestesistas no centro cirúrgico, né, sempre falam de uma ou de outra cirurgia e tudo, e raramente você vai ver algum anestesista falando muito da minha cirurgia. Por quê? Porque sempre vai parecer simples. E essa é a magia do que a gente faz. É isso mesmo. É você fazer uma coisa muito complicada parecer simples aos olhos de todos os outros. Né? Então, ninguém vai ver eu fazendo um desmanche. Tá? Você entende o que é um desmanche? Perfeitamente. Você entende pela tua especialidade. Né? Entendo. Eu vou te contar uma história que vai te dizer muito bem isso. Eu fui apresentar uma aula no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Foi um congresso, se não me engano, foi em Foz do Iguaçu esse congresso. Era até aqui no Paraná, mas era um congresso brasileiro. E eu dei uma aula sobre endoscopia, você entende bem disso, endoscopia para tumores da base do crânio e endoscopia endonasal. Então, tumores que são retirados, tumores da base do crânio, que são retirados pelo nariz com endoscópio. Então, sem fazer uma grande abertura, sem precisar agredir o paciente. Né? E retirando o tumor totalmente. Dei a aula, discutimos, fizemos toda uma tarde sobre aquilo. Quando eu saio da sala onde estava sendo, havia um vídeo, não uma televisão, um vídeo, um monitor, fora da sala, mostrando cirurgias. E mostrando um desmanche, que era uma translocação facial. Quer dizer, uma abertura, uma incisão aqui no nariz, rebatendo todo o rosto do paciente para o lado, para entrar na face do paciente e retirar o mesmo tumor que eu tinha mostrado por endoscopia no nasal. Então, entendo. Isso que é o desmanche ou você fazer parecer simples aquilo. Né? Não, sensacional. E esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande objetivo. Antigamente, o objetivo era salvar a vida do paciente. Hoje depois, não basta só salvar. Não. Depois era salvar a vida e não deixar sequelas. Hoje, nós podemos e devemos ter como objetivo a integridade do paciente. Tá? O paciente chega para você e ele descobriu um tumor e ele não tem sintomas desse tumor. Muito diferente do que era antigamente, que ele chegava e já estava com uma paralisia ou já tinha algum outro problema muito mais sério, e ele chegava e disse, doutor, só salva a minha vida. Né? Hoje em dia não, ele chega com um exame, olha, doutor, acharam isso aqui em mim. Eu não tenho nada. O problema é seu, tire isso de mim. Então, a integridade, arte, né? A integridade do paciente ciência, tem que ser com foco na integridade do paciente. Tá. Luiz, sensacional. Olha, aqui vários insights. Não vou nem resumir eles quais são. Tenho certeza que você que assistiu aí do outro lado, né? Você é um empreendedor nato, está no teu DNA, sabe? Vários processos na jornada. Aí a gente fala muito do empreendedorismo na área médica, sabe? Então eu chamo a atenção aí que o médico hoje ele é um empreendedor. Quem não sabe que você ainda é um empreendedor, você é um empreendedor, só tem que despertar isso em você. Gostaria que você passasse uma mensagem final, né, para o jovem médico, para você que está do outro lado nos assistindo aqui. Algo que aí, de repente, você acha importante o jovem médico saber. Então, assim, acho que nós temos, na nossa vida, nós temos vários objetivos, né? E esses objetivos vão passando. A gente acabou
passou muito rápido essa entrevista, né? Essa conversa você já está muito convidando rápido. a retornar, né? Passa rápido. Muito rápido. A gente quase não conversou sobre nada, de muitas coisas e poucas coisas. Nós vamos voltar aqui. Vamos fazer uma outra temporada, daí o Dr. Luiz já está convidado. Tá aqui. bom, muito bem. Então, para quem está começando, você vai ter muitos objetivos na tua vida. Tá. Né? E você vai ter o objetivo de você vai precisar se provar. Né? Todos nós temos essa necessidade de provarmos que podemos. Né? E todos nós tivemos. Né? Então, voltei da Alemanha, na Alemanha, queria ser o mais falado, né? O mais conhecido. Vim para cá, palestras para todos os lados, né? Cursos para todos os lados. Né? E você quer ser o mais conhecido. Né? E você tem que provar isso para você mesmo. Né? Chegou uma hora em que cada vez que eu saía para ir para um congresso, para ir dar uma aula em algum canto, dar um curso em algum canto do mundo, eu falava assim, será que eu quero isso ou será que eu não quero isso? Estou deixando minha família de lado, os meus pacientes, que é com quem eu tenho realmente a minha responsabilidade, também estão ficando aqui e eu estou indo para longe. Então, assim, para cada coisa você tem um tempo. Né? Você tem que entender isso. Né? Procurar os teus objetivos, alcançá-los e ver o próximo objetivo. Né? Acho que isso é muito importante. Isso aí. E para quem está começando, procure o seu objetivo, alcance aquele objetivo e depois o próximo. É o saber sempre o que e o porquê você está fazendo as coisas. Isso mesmo. Muitas vezes a gente não sabe o porquê. Isso mesmo. Você tem que saber bem isso. Se provoque e se pergunte, por que eu estou fazendo isso? Não é isso, doutor Luiz? Isso mesmo. Pessoal, Luiz, muito obrigado. Sensacional. Vários insights, já está convidado. Próximo episódio, né? Na próxima temporada você vai retornar aqui. Tá? Eu quero agradecer você que está nos ouvindo aí do outro lado, tá? Seja no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, nos cortes, no LinkedIn agora nós estamos lá. Curta os episódios anteriores. Esse é o episódio número 57. Tem vários outros aí que falam sobre carreira médica, como o Dr. Luiz começou a comentar aqui, formação do médico, sabe? Ele deu vários insights aqui do empreendedorismo na área de saúde, falou também aqui de patologias, de hobbies são importantes na indicação do teu bem-estar, pensando na longevidade, vale a pena conferir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela tua atenção e até mais.